Olá, amigo empreendedor. Estamos aqui para mais um episódio do Organiza Podcast Consultoria. E hoje o tema é para você, líder, que está lidando com uma equipe que falta, reclama, não entrega resultados, não entrega serviços. E aí a pergunta é: o direito do funcionário, ele está cobrando ou existe uma falha na sua liderança, meu amigo empreendedor? Então, vamos entender até que ponto a gente vai caminhar sobre os direitos do trabalhador e até que ponto precisa avançar a liderança do empreendedor, a liderança do gestor. E hoje eu estou com a minha parceira aqui, sócias, né, da Organiza, e a gente está aqui hoje para debater isso, certo, amiga? Nossa, esse tema é incrível, né? A gente Top. tem vivido dias onde os empregadores estão desesperados. Porque qual é o limite, né? Qual é essa linha tênue entre os direitos dos trabalhadores e entre os deveres, né? E aí, o direito trabalhista protege o empregado e até que ponto essa proteção é real, né? Como que a empresa deve agir em caso de insubordinação, de falta, né? De funcionários que apresentam atestados falsos e Sim. tantos outros problemas, né? No dia a dia da empresa. Então, hoje eu acredito que esse podcast vai ser incrível, né? Porque são dicas práticas, dia a dia das empresas mesmo, né? Como lida, né, com essas adversidades, com relação de trabalho, o que é real, o que é medo, né? O que precisa ser pontuado, o que o direito protege e quais são os deveres, né? Quando nós falamos em trabalhadores, a gente fala dos direitos, os direitos, mas e os deveres, né? Quais são os deveres que eu, empregadora, preciso cobrar, né? Então, acredito que hoje vai ser muito incrível esse tempo nosso. Muito bom, muito bom. Então, gente, vamos começar aqui. Primeiro ponto que a gente já quer começar abordando aqui com vocês. Hoje, muitas vezes, o empresário ele está realmente cansado. O empresário ele está assim super sobrecarregado. Ele acaba sendo o funcionário do negócio dele, porque o funcionário que ele contratou, a pessoa que ele contratou, ela simplesmente questiona tudo o que o líder coloca como regra ou muitas vezes até como cultura da empresa, né? Muitas vezes acontece muito também da empresa ela começar pequenininha e aí ela tem um grupo de funcionários. E conforme a empresa vai crescendo, existe a necessidade de ser implantada uma cultura naquele lugar, de regras, de postura, de posicionamento para poder fundamentar esse negócio. E aí, quando isso começa a ser fundamentado, quando a sua empresa começa a realmente você olhar para ela e falar assim, não, agora eu preciso levar a minha empresa a sério, então eu preciso fundamentar algumas coisas. No meio desse processo vem uma resistência da equipe. A equipe questiona, reclama, começa a faltar, chega atrasado, e aí é o burburinho de corredor, e aí é um cafezinho para poder reclamar com um amigo de trabalho. E aí todo esse caos vai gerando dentro da empresa uma falta de produtividade de faturamento. Porque uma coisa vai estar diretamente ligada à outra, né? Então, o quanto o funcionário não estar realmente envolvido com a empresa, o quanto isso gera de desperdício, né? Interessante que existe algo que no direito nós chamamos de poder diretivo da empresa. O que consiste esse poder diretivo da empresa? É o poder que o empresário, o empregador tem de dirigir a sua empresa. Então, é ele que cria uma cultura, é o empregador que coloca as regras na mesa, que faz aí um termo de funcionamento de toda a empresa, né, que a gente fala que é o regulamento de empresa. Então, se você, empresário, ainda não tem um regulamento de empresa, então a sua empresa já tem aí uma deficiência muito grande, porque o regulamento de empresa ele é um instrumento jurídico que ele dita as normas da empresa. Então, ele fala como que essa empresa funciona, quais são as regras estabelecidas ali. É óbvio, né, que esse regulamento de empresa ele precisa observar a lei. Sim. Né? Ele não é feito da cabeça do empresário. Então, ele tem qual que é o limite do empresário nesse poder diretivo? Tem um limite? Claro que tem. A lei. Desde que ele não esteja infringindo a lei, ele pode colocar as normas e a cultura que ele quiser dentro da empresa. Não pode, então a minha cultura é um trabalho de 15 horas. Vai poder, Sim. porque a lei diz que não. A minha cultura é que não vai ter horário de almoço. Não pode. Então, a lei ela vai precisar ser observada. Uma vez observada a lei, cabe ao empresário, ao empregador, criar uma cultura, um regulamento, e ele tem o poder diretivo.
que é o poder diretivo? É eu chegar para o meu trabalhador, em termos práticos, e dizer, ela é da limpeza, eu gostaria que você limpasse a mesa, na sequência limpasse ali, fizesse... E hoje a gente vê o trabalhador dizendo o seguinte, eu não quero limpar a mesa. Não quero limpar a mesa. Querendo mandar em mim? Parece absurdo, né? Mas na prática, real, né? Então, a gente vê muita insubordinação. Olha, vai lá atender o cliente? Agora não. Por que agora não? Não quero. E, às vezes, o trabalhador hoje, às vezes, assiste muito Instagram, às vezes, ouve muita, como você mesmo diz, nos cafezinhos, estão falando que... Né? Então, eu acho que é muita falsa informação, fake news, direitos que não existem, né? E aí a empresa fica com medo. Até onde eu tô? Será que eu não vou cometer um assédio? Será que eu não estou usando o poder diretivo de maneira arbitrária, né? Será que eu não... Então, o empresário fica acuado. Sim. Na prática, o que eu tenho visto são muitos empresários acuados, temerosos, né? Porque o que eu posso fazer, o que eu não posso? Eu acho que é isso, né? Esse poder diretivo precisa ser usado observando a lei, Sim. mas estabelecendo regras. Porque, né, onde não tem regra, não prospera. É isso, amiga. Aí é onde a gente vai observando e entendendo onde entra o papel da liderança nisso tudo. Porque, muitas vezes, o líder ele observa o comportamento e a postura do funcionário, né? E o funcionário realmente está com essa postura irregular. E aí a gente precisa entender realmente que, como você disse, né, desse código importante que precisa ter ali dentro da empresa, então a verdade é que a gente começa a observar agora o outro lado da moeda, que seria o quê? O quanto o líder precisa se posicionar para que a sua equipe possa realmente entrar no trilho. Então, muitas vezes, empreendedor, você está com essa situação, mas a gente precisa avaliar o quanto isso está refletindo na sua liderança. Porque o que acontece? Muitas vezes, o líder ele começa a ver uma falha e aí ele não corrige. E aí ele foge de um confronto com o funcionário. E aí, se fugir do confronto com o funcionário, acaba que o outro vê que o funcionário fez algo, não teve nenhuma consequência, então eu também vou fazer. O funcionário faltou, o chefe não falou nada, eu vou faltar também. O fulano chega atrasado todo dia, o chefe não falou nada, eu também vou chegar atrasado. E aí, quando você não impõe uma cultura, uma regra no ambiente de trabalho, automaticamente a sua postura ela vai estar, de alguma forma, conduzindo essas regras. Porque são regras que são invisíveis, mas porque você está... a omissão de uma liderança, ela já supõe uma regra. Então, a equipe ela começa a ficar o quê? Entender que não existe regra muito clara. Então, se as regras não estão claras, a equipe vai formular a regra dela de acordo com a ausência de cobrança da liderança. Então, se uma liderança ela não cobra, não acompanha, não registra, né? A gente tem uma ferramenta dentro do PDCA, que é uma ferramenta de gestão, onde você planeja, você executa, você checa e você valida. Então, se uma liderança não está planejando, não está executando e não está checando, então, automaticamente, não está sendo validado isso. Então, o funcionário ele entende que não existe regra, né? E até aí... porque comportamento tolerado vira padrão. É isso. Né? E, às vezes, a gente vê que os empresários se queixam que os funcionários não respeitam as regras. E aí, quando você pergunta quais são essas regras, às vezes o próprio empregador não sabe dizer e listar essas regras, porque nem ele sabe quais são essas regras. Ele só sabe que ele está insatisfeito, que ele tem uma dor, né? E isso, muitas das vezes, prejudica ele enquanto pessoa. Sim. Né? E, às vezes, ele não sabe como lidar com isso, porque as regras não estão pré-estabelecidas. Então, eu acho que aí entra a importância da empresa ter isso tudo documentado. Eu preciso ter um regulamento de empresa, eu preciso ter uma gestão, eu preciso saber quais são as regras da minha empresa. E se eu, empregador, não conheço as regras, como que eu vou exigir que o empregado conheça as regras que nem eu tenho? Como você disse, né? Regras invisíveis. É isso. Né? Então, eu acho que é muito importante que a empresa ela se estabeleça em bases sólidas, né? E isso é necessário. Ter documentos, ter uma gestão, ter um regulamento de empresa. E, além de ter, também, levar a conhecimento. Né? Tem empresa que fala, você tem regulamento de empresa? Eu tenho. Você já entregou uma cópia para o funcionário? Nunca entreguei.
Você já leu isso numa reunião? Nunca fiz reunião. Tem empresa que não tem uma reunião de time. Tem empresa que não tem um dia para conversar, para passar as regras. Até porque essas regras, elas não são inflexíveis. Sim. Porque o comportamento humano, as relações, elas são mutáveis. Às vezes a empresa tem um regulamento de empresa, acontece uma situação nova, que nunca aconteceu e que exige uma nova postura. Então, isso precisa ser constantemente avaliado, como você diz, checado, para poder ser validado. E não é um trabalho que você fez, fechou, engessou. Não, as empresas estão mudando, a sociedade está mudando, a gente está mudando. Sim. Né? Então, é necessário isso. Né? Eu tenho algumas empresas que a gente presta serviço, que a gente elabora ali um contrato, por exemplo, de prestação de serviço com o consumidor. Passa um tempo, acontece uma situação na empresa e a gente fala, precisamos mudar o contrato. Precisamos ajustar. Da mesma forma, o regulamento de empresa. Sim. A gente cria um regulamento. Quando que o trabalhador assina? Em regra, Gi, ele assina quando ele é contratado. Tá. Ele precisa ter ali um contrato de trabalho e já ser entregue para ele um regulamento de empresa. Olha, estuda, essa é a empresa que você está entrando. É para cá que ela caminha. Aí ele vai ler, vai assinar que recebeu, para não ter aquilo depois, eu não sabia, não tinha nem noção que era assim, porque às vezes não sabia mesmo. Né? Às vezes são posturas que, de fato, a pessoa desconhecia, né? Então, você entrega, aí você cobra. E se no meio dessa relação eu perceber que aconteceu alguma coisa, ou que eu quero mudar, porque o empresário pode mudar. Ele tem o poder diretivo. É a ele que cabe as decisões para onde caminha a empresa, né? Sim. Então, ele é o líder. Então, o líder pode falar, olha, nós estávamos indo por aqui e agora nós vamos ajustar a rota. Porque eu entendo que mudou alguma coisa, a empresa está em mudança e aí precisa sempre estar ajustando, mudando, acertando e, mais do que tudo, com transparência. Muito tem bom. muita coisa nova chegando, tem muita lei nova. Eu acho que as empresas precisam realmente acompanhar essa mudança. Né? Nós estamos em um período de mudanças e quando as leis são claras, as regras elas são estabelecidas, a chance dessa empresa prosperar é muito maior, né? Sim, exatamente. E é incrível que esse procedimento, né, esse passo a passo de, na contratação, você já fazer um processo de integração desse funcionário, cara, faz toda a diferença. Eu tenho um cliente que, recentemente, a gente está trabalhando e a gente mudou a cultura da empresa, né? Então, assim, a gente percebeu que realmente a empresa avançou, a empresa estava expandindo, então essa cultura do negócio precisava ser um pouco mais formalizada. Sair de um lugar de informalidade e ir para um lugar de formalidade exatamente por um período de expansão e crescimento, né? Não dá para crescer desordenadamente. E aí, dentro dessa cultura nova, todos os procedimentos foram procedimentados e aí foi tudo treinado com a equipe. E aí, quando foi feita a substituição de uma equipe, que entrou uma equipe nova, que a gente entrou com um processo de integração desse funcionário, é incrível como que a própria contratação é diferente. Porque uma coisa é você ser contratado e você entrar numa empresa que você entra fazendo. Então, já dá aquela impressão assim de, eu vou fazer do meu jeito, né? Já entrei fazendo. E outra coisa é realmente a empresa ter documentado algo que realmente o funcionário ele vai ser treinado naquilo, vai ser capacitado naquilo e, a partir daí, ele vai exercer uma atividade. Então, fica clara a expectativa do empregador. Dele deixar claro, olha, eu estou contratando você, a minha expectativa com você é que você cumpra esse requisito. Então, eu quero que você entregue esse trabalho. E aí fica fácil o funcionário também saber se ele está atendendo a necessidade daquele empregador. Então, é o que você falou, é a transparência, né? É os dois lados estarem sendo transparentes um com o outro. E aí, sim, a partir disso, vem o feedback da liderança para a equipe. Porque uma vez que está claro todos os itens que precisa, então, a partir daí, o funcionário vai ter o feedback se ele está atendendo ou não está atendendo esses requisitos. Então, o processo de integração... Então, assim, quando a gente pensa em integração, muitas vezes o empreendedor ele pensa assim, perca de tempo e dinheiro. Bobeira, não precisa disso, né? Já pega o funcionário, já tem experiência na área, toca lá para colocar. Então, eu diria para você, empresário empreendedor, integração não é perca de tempo e muito menos perca de investimento.
A verdade é que a integração é um passo fundamental para você consolidar a contratação. Sabe aquela questão de contratei e está dando tudo errado? Vou ter que recontratar? Então, o retrabalho ele é sempre muito mais custoso do que você fazer a primeira vez bem feito. Então, a primeira dica que a gente deixa aqui é: vai fazer uma contratação? Processo de integração. Padronização, né? Ter tudo isso documentado, tudo isso procedimentado, a sua empresa vai sair de um lugar e ir para um outro lugar, certo? E interessante também, de repente, você é empresário e fala, nossa, já comecei errado. Não tenho um processo de integração, não tenho regulamento de empresa, e agora o que eu faço? Então, diante desse poder que o empresário tem de dirigir a prestação de serviço, já começou errado, agora continua errado? Não. Agora muda a rota, acerta a sua empresa. E eu percebo, Gi, que às vezes os empregados têm dificuldade em mudanças. Porque quando percebe o movimento do empresário na empresa, ele fala, poxa, mas não era assim. Uhum. E aí, às vezes, o empresário ele fica mais assustado e fala, é melhor pôr o pé no freio, porque o pessoal está insatisfeito, porque não era assim. E tudo bem não ser assim e passar a ser assim. Se você tem o poder diretivo, se você tem a responsabilidade, se você assume o risco da atividade, porque o empresário ele também assume o risco da atividade. Exato. Ele tem o poder de dirigir, mas se der errado, dá errado para ele primeiro. Uhum. Né? Então, pode ajustar. Então, ajusta agora. Eu tive questões práticas de empresa que não tinha essa integração, não tinha o regulamento de empresa, e aí começou a fazer. Chamou os empregados, falou, a partir de hoje nós vamos ter um regulamento de empresa. Vou ler para vocês. Tá vendo? É para lá que a nossa empresa vai. Tem uma integração. Olha, o vendedor trabalha assim, recepcionista vai ter que fazer isso, fulano vai ter que fazer isso. Nossa, mas não era assim. Tá, não era assim. Mas agora vai ser assim. Ah, mas eu não quero. Se você não quer, o empregado tem o direito de pedir as contas e ir embora. Pronto. É o famoso pede para sair, né? Às vezes, o empresário com medo, né? De, será que eu estou ferindo a lei? Sim. Tem dois limites. É o limite da lei e o limite da direção da empresa. Sim. O empresário precisa respeitar a lei, mas o trabalhador precisa respeitar a empresa. Precisa respeitar o líder. E como que eu, empresário, vou saber se eu estou infringindo a lei ou se eu estou só usando o poder diretivo da empresa? Por isso que precisa de um jurídico. Muito bem. Porque é o jurídico que vai dizer, pode ir por aqui. Você está amparado pela lei. Sim. Não vai por aqui, porque esse caminho é perigoso. Há um risco trabalhista. Então, eu acho que o jurídico, dentro de uma empresa, ele precisa funcionar como esse filtro, dizendo para o empregador o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer para que ele ande de acordo com a lei. Muito bom. Né? E se resguardando também para que, se amanhã ou depois o trabalhador insatisfeito, bravo, não gostou das mudanças, vou entrar na justiça porque estou muito chateado. Sim. O empresário está documentado para enfrentá-lo e mostrar, num eventual litígio trabalhista, que ele apenas exerceu seu poder diretivo, sem infringir a lei. Então, acho que isso é importante, é incrível. Na prática, faz uma mudança extraordinária, né? Sim. No ambiente do trabalho, né? Sim. E na paz também, né? Eu acho que geral, fundamental. Né? E é verdade, porque assim, quando você começa a implantar uma cultura, realmente existe uma parte ali da equipe que normalmente gera uma certa resistência. Né? Então, eu sempre falo para os clientes que quando você começa a implantar uma cultura, você começa a criar uma nuvem de cultura organizacional daquele lugar. E aí as pessoas, você vai envolvendo elas nessa nuvem e elas vão integrando esse processo. Mas sempre acontece de algumas pessoas não conseguirem entrar nesse movimento. Porque realmente está com a mente engessada naquilo que eu fazia. Eu fazia de tal jeito e não quero fazer dessa forma. E muitas vezes o que acontece é que a própria pessoa realmente ela entende que aquele não é mais um lugar para ela. Então, ela realmente pede para sair, né? Eu falo que você não precisa, muitas vezes, demitir o funcionário. Ele mesmo vai chegar à conclusão de que aquele ambiente não se encaixa mais para ele. E aí, realmente, é importante de você ter realmente um jurídico te acompanhando para isso. Porque aí você vai precisar ter toda a orientação também em toda essa caminhada. Porque, muitas vezes, o funcionário, ele, com essa insatisfação dele, ele vai tentar algumas jogadas, né? E aí, então, o empresário ele realmente precisa ter um jurídico que tenha dado suporte para ele desde lá do início. Olha, desde o início, na contratação, em todo o processo, foi feito
dessa forma. Então, as coisas vão se ajustando, né? E o empregador, ele vai ficar muito mais seguro do que ele precisa fazer do que se ele estiver sozinho ali e se sentindo, muitas vezes, coagido pelo funcionário, né? Porque o que muito a gente vê também hoje dos empresários é que realmente eles se sentem coagidos pela equipe, né? Porque ele é imagina que ele seja muitas vezes tem uma esposa, um sócio, alguma coisa, e contra ali 20, 10, 30 pessoas que é a equipe dele. Então, ele acaba se sentindo coagido e ele perde esse poder de liderança, né? Até porque se o empregador ele não cria uma cultura da empresa, os empregados vão criar uma cultura dos empregados. É isso. Fato. Alguém vai estabelecer regras ali. Ou o líder ou os liderados. Então, fica aí uma dica, né? Qual cultura você quer criar para a sua empresa? Porque se você não mostrar para onde a sua empresa vai, os trabalhadores, de maneira até involuntária, vão criar regras, né? Se me colocarem numa sala e não falar para mim o que pode fazer e o que não pode, não há uma má intenção, mas eu vou criar as minhas regras para ficar aqui nessa sala. Sim. Agora, fala, não pode pôr a mão na mesa, não pode usar essa caneca. Então, às vezes também, agora, defendendo os trabalhadores, né, um pouquinho. Às vezes, o empregado ele faz errado, não é porque ele está lá e eu quero tacar fogo nessa empresa e botar tudo a perder. É porque ele não sabe o que fazer. Exato. Ele não foi orientado, não teve um treinamento, né? Só falaram para ele, você tem que vender. Não falou para ele que jeito que ele tem que vender, como que ele aborda, né? Se tem que emitir nota, se não tem, venda. E às vezes o trabalhador não sabe como fazer e ele faz da maneira que ele acha que é correto. Sim. E ele ensina, porque aí ele chama o coleguinha e fala, olha, é assim que faz. Sim. O outro faz, aí o empresário fica desesperado, fala, não era assim. Sim. Que eu queria que caminhasse. Mas aí eu vejo que há uma falha maior na liderança do que nos liderados. Toda vez que uma empresa está sofrendo insubordinação, as regras não estão estabelecidas, sim, ninguém sabe para onde vai, no meu ponto de vista, essa falha está mais na liderança, sim, na empresa do que nos trabalhadores, né? Então, eu acho que é a necessidade desse treinamento, dessa integração, né, dessa proximidade. Eu acho que ser um empresário humanizado, que é amigo, que é presente, não quer dizer que é um empresário que não lidera, que não tem regras, que pode todo mundo fazer o que quiser. Né? Então, eu acho que essa é a diferença. Às vezes, o empresário ele quer estar presente na vida dos empregados, às vezes quer estabelecer ali uma cultura de proximidade e ele perde a mão. E ele deixa de liderar. E aí é muito triste, né? Sim. E aí, agora, sim, falando um pouquinho de termos práticos, do dia a dia, né? Muito bom. Vamos falar quais são os itens que mais dá problema na empresa. Ótimo. Pelo que eu tenho visto, eu falo alguns, de repente, agir com a experiência com empresas também tem outros, eu acho que é questão de horário, questão de intervalo, atestado é o recordista de dar problema, né? É isso. Questão de insubordinação, eu acho que pega bastante. Eu não quero fazer isso. Sim. Porque eu não estou com vontade, porque o outro não fez. Então, acho que esses são os maiores problemas enfrentados pelos os empregadores, né? Sim. E o que é direito e o que é dever. Eu acho que são esses limites que não são bem estabelecidos na prática. O que você tem visto de problemas enfrentados pelas empresas que você acha que pega bastante? Muito bem. E a verdade é que, realmente, os pontos normalmente são esses. Quando normalmente você entra numa empresa, a gente percebe que o empregador ele lista todas as dificuldades que eles estão tendo com a equipe, né? Então, é falta, é insubordinação, realmente o funcionário não quer cumprir regras, aquela coisa toda. E agora, o que a gente entende que é a causa de tudo isso? Quando a gente vai entrar na solução, né, agora já apontando, né, a solução, quando a gente vai entrar na solução, a gente percebe que realmente a deficiência está na liderança. Então, o primeiro ponto é para a gente conseguir ajustar isso dentro da sua empresa, dentro do negócio, realmente a gente vai precisar partir da liderança. Porque eu já tive clientes onde, por exemplo, apontava todas essas dificuldades e aí a gente entendia da empresa a necessidade dela, a gente criou todo esse manual, né, todo esse documento, ok. Aí, uma vez que criou esse documento, está tudo procedimentado, a gente treinou a equipe. Se a gente não faz um treinamento também com a liderança, a própria liderança ela coloca a perder toda essa documentação.
Então, realmente, é um trabalho em conjunto. Então, a gente precisa treinar e capacitar e ter todo documentado, mas a causa raiz de tudo isso, infelizmente, é a má liderança. E aí a gente entende que, muitas vezes, o empreendedor, ele ama vendas, ele ama o trabalho dele, ele ama o negócio dele, mas ele precisa estar atento, porque ele precisa ser um gestor do seu negócio e ele precisa ser um gestor de pessoas. Então, ele vai precisar realmente cuidar daquele time. E, para cuidar desse time, vai precisar ele investir nele mesmo, para desenvolver essa capacitação em liderar. Ele conseguir realmente liderar essa equipe, porque, muitas vezes, o problema dessa equipe é falta de liderança. Você ativou o perfil de liderança desse empreendedor, pronto. Essa equipe aqui, ela automaticamente ela se posiciona, ela vai para aquele lugar e ele entende. E o que normalmente o empreendedor ele pensa? Poxa, mas eu vou ser a figura má da história, né? Nossa, eu vou ser isso, vou ser aquilo. E a verdade é que não, que o empregador, o empregado, na verdade, ele está aguardando ansiosamente por um posicionamento. É como uma família. Uma casa onde os filhos não têm regra nenhuma, eles estão esperando ansiosamente que os pais se posicionem com alguma regra dentro daquele lugar. E aí, quando os pais falam, não, vai ter hora para dormir, hora para levantar, hora para isso, hora para aquilo, vem aquela segurança. Então, a regra, ela traz segurança também para o funcionário. Então, às vezes, o funcionário, uma empresa tem uma rotatividade muito grande de funcionários, muitas vezes a causa está na liderança, não está nem na má contratação ou no próprio funcionário, porque, na verdade, ele não vê segurança naquele lugar. Então, ele quer fugir daquele lugar. Então, muitas vezes, você chega numa empresa e aí o dono aponta a equipe. E aí a gente vai trabalhar a equipe, a gente percebe que o problema está no dono. Então, a gente volta e vamos tratar aqui a cabecinha do dono para que realmente ele consiga tocar o negócio. Porque qualquer consultoria, né, seja jurídica ou seja de processos de gestão, a gente vai dar todo o norte, todo o suporte. Mas quem está no dia a dia é o empregador. É ele que tem que fazer isso valer no dia a dia. Eu sempre falo, o manual foi criado de acordo com as diretrizes, né, muitas vezes jurídica, né, que já passou ali todos os parâmetros, mas foi criado para que seja desenvolvido pelo empregador e não pela consultoria. Né? A consultoria organiza, não vai chegar lá e criar regras, né, para as pessoas cumprirem. Não, então o empregador ele precisa se desenvolver nesse lugar. E incrível, né, a comparação que você fez com a família, né? Porque no início, quando o pai chega ali e diz, gente, agora teremos regras. Os filhos falam, uau, como assim? Mas depois de um tempo, essa casa passa a funcionar. Então, na empresa, às vezes, o empregador ele chega lá com uma ideia nova, uma diretriz nova, e fala, gente, nós vamos ter uma cultura nova, ou nós vamos agora formalizar a nossa cultura já existente. Acontece esse burburinho, e agora? Meu Deus! Mas, depois de um tempo, depois de passar essa maré alta, vem a bonança, vem a paz, vem a organização, vem a prosperidade, né? Sim. Então, vale a pena passar por isso. E o que acontece, eu acho que, na prática, muitas das vezes, quando o empresário quer dar passos e ele não está bem assessorado, bem fundamentado, e ele fala, vamos mudar, e acontece, ele fala, melhor não mudar. Vamos manter, porque eu não quero dor de cabeça. Sim. Vai que alguém, vai que... E aí para, e aí retrocede, e aí não vive o novo, né? E aí a empresa não cresce, porque não tem base. Sim. Para crescer, né? Então, é fundamental estabelecer esses processos, estar bem assessorado numa gestão, em um jurídico, né? Com uma liderança sólida, treinada, Sim. com funcionários treinados. Não é má sorte, né? Na contratação. Nossa, a empresa do vizinho é mais verdinha. Uhum. Parece que todos os empregados são felizes, chegam cedo, né? Cumprem regras, e os meus são todos trabalhosos. Acho que eu não tive sorte. Não é sorte. Sim. É gestão. Né? Isso. É processo, é regras. Exato. Né? Então, acho que não é questão de sorte apenas. Desafios todos enfrentaremos, né? Dentro das nossas empresas, em nossas atividades empresariais, comerciais, seja qual for. Mas quando nós estamos caminhando para regularizar, para documentar, para estabelecer processos, esses desafios se tornam superáveis, né? E o resultado é incrível. Sim, é isso mesmo.
E aí a gente vai entendendo, amiga. Queria que você falasse um pouco também sobre esse equilíbrio, né, entre a gestão e o jurídico, que são realmente dois pontos que eles caminham juntos, porque a gestão normalmente ela vem ajustando, né, e definindo as regras, a cultura, o padrão, mas é o jurídico que vem protegendo e resguardando tudo isso, para que não fuja das leis, para que não infrinja, né, nenhuma lei. Então, assim, o jurídico ele vem realmente aparando tudo, né? Olha, aqui está em excesso, aqui está em falta, aqui está em sobra, né? Legal, eu acho que muito boa essa fala, porque a gestão e o jurídico dentro de uma empresa precisa caminhar junto. Eles precisam andar de mãos dadas. E um não substitui o outro. Às vezes o empresário fala, eu tenho um bom gestor, não preciso de um advogado. Ou eu tenho um bom advogado e não preciso de um gestor. De maneira nenhuma. Né? Você vai caminhar de maneira deficiente, porque a gestão e o jurídico elas precisam andar de mãos dadas dentro de uma empresa. Porque a gestão vai criar ali regras, cultura, processos, treinamento. E o jurídico vai pegar essa ideia, pegar esse propósito dessa empresa, essa cultura, e encaixar dentro da lei, para ver se tudo aquilo que está sendo feito cabe na legislação. E eu vejo que um erro cometido muito por empresas eu pesquiso na internet. Ou eu tenho uma lei aqui, eu abro a lei aqui. E, na verdade, o direito trabalhista ele é muito amplo. Tanto que a lei principal do Brasil, que é a CLT, né, que é a Consolidação de Leis Trabalhistas, ela é um compilado de muitas leis. E é um baita, né? compilado. E ainda temos a Constituição Federal, que é a Carta Magna, que é a lei, vamos dizer, a lei mãe de todas as leis. Então, todas as demais leis se submetem à Constituição Federal. Então, eu tenho aqui a Constituição Federal, que é a base. A gente fala que tem uma pirâmide. Né? No direito, a gente aprende que tem uma pirâmide. Constituição Federal, vem as leis. E depois, o jurídico ele também precisa acompanhar decisões recentes nos tribunais, porque isso também tem aplicabilidade dentro de uma empresa. Tem situações novas que a lei não prevê, porque a lei ela não é uma lei infinita. Pode acontecer uma situação dentro da minha empresa que eu não tenho uma lei dizendo sim ou não. Aí o jurídico precisa o quê? Estar antenado o que os tribunais têm decidido. O que o Tribunal Regional do Trabalho entende? O que o TST entende, que é o Tribunal Superior no Brasil das Leis Trabalhistas? Ah, tem uma decisão lá no Maranhão de uma situação parecida que dá para eu adequar aqui, então eu vou tomar cuidado, porque já teve um juiz que entendeu. Então, esse acompanhamento, essa atualização precisa ser feita pelo jurídico constantemente. Sim. Gente, lei nova nasce todo dia. Todo dia, o empresário está dormindo, está nascendo uma lei que você precisa conhecer. Aí você vai dizer, eu não tenho tempo nem de conhecer meus primos distantes. Conhecer todas as leis que estão nascendo. Por isso, você precisa de um jurídico. Porque o jurídico ele tem o dever de estar antenado a todas as leis novas, a pesquisar. E o que acontece na prática, muitas vezes? A empresa me liga e fala, olha, estão dizendo que existe uma lei que começou a vigorar ontem, que diz que é verdade. E, Gi, 20 anos advogando na área trabalhista. Às vezes nasce uma lei, eu não sei que ela nasceu. Qual é o papel do jurídico? Me dá um momento, porque eu vou pesquisar essa lei, eu vou ver se essa lei é real, eu vou ver se de fato ela é aplicável, porque às vezes a lei nasceu, já morreu, a pessoa está achando que é aplicável, não é mais. Então, o jurídico é esse filtro. Eu vou ver se essa lei existe, eu vou ver se essa lei está valendo, eu vou ver se essa lei é para você, porque às vezes ela vale, mas não vale para você. Muito bom. E o empresário não tem tempo para isso, e às vezes nem a expertise técnica. Sim. Então, o advogado ele precisa o tempo todo estar pesquisando essas leis, verificando, por exemplo, o segmento da atividade. Essa semana a gente falou bastante sobre a questão dos hotéis, sim, que precisam se adequar, a questão do check-in digital. Está em alta isso. E agora, check-in vai ser pela conta Gov, e se o hotel não tiver, e a fichinha de papel, e como que vale? O que o proprietário do hotel fala? Ele, doutora, me diga o que diz a lei e o que eu posso fazer. E o que o gestor fala? Pega isso e fala, vamos adequar isso à realidade da sua empresa. Exato. Porque tem coisa que funciona na empresa A, mas não funciona na empresa B. Por isso, de mãos dadas. Porque os dois conversam entre si. E o empresário, ele descansa mais.
e fica mais amparado. Ele vai ter alguém fazendo aquilo que não é para ele fazer. Ele tem que ser líder. Ele tem que usar o poder diretivo, controlar a empresa. Então, eu vejo a importância da gestão e do jurídico andar de mãos dadas, né, dentro de uma empresa. Faz diferença. Acho que não é um custo, né, é um investimento. E só quem já teve um bom jurídico e uma boa gestão sabe a diferença que faz. Sim. E, às vezes, a pessoa tem uma má experiência e nunca mais... Não quero mais advogado e gestor aqui, nem contador. E não é assim que funciona, porque médico, quando a gente tem uma má experiência, a gente não fala, agora eu vou ficar aqui em casa para ver o que dá. Vou ficar doente agora. Não, agora eu não quero mais médico porque minha experiência não foi boa. Conheçam outros. Sim. Você marca uma segunda consulta, uma terceira consulta, uma quarta consulta, até o dia que você vai dizer, achei. É o meu médico, É o meu né? médico. Esse é o meu médico, esse eu confio, esse mudou minha vida. Então, eu acho que vale a pena você... Se você ainda não tem aí uma equipe de gestão na sua empresa, se você não tem um jurídico sólido, ou se teve uma má experiência, acho que vale a pena estruturar a sua empresa, principalmente agora, que eu vejo que nós estamos vivendo uma época de muita lei nova, de muita mudança em convenção, em legislação. E se a empresa não acompanha, vai ser multada. Sim. Vai ter a questão dos trabalhadores, que às vezes é a rotatividade, a questão trabalhista, que às vezes fecha uma empresa. Sim. Tem um monte de ação, não tem documento nenhum, não sabe nem para onde está indo. Né? Eu já vi questão... Outro dia eu conversava com um dono de posto de gasolina, olha só que experiência. Ele me disse, olha, eu tive posto de gasolina há quase 30 anos. Aquele posto que passa do pai para o filho, para outro filho. E eu nunca tive uma ação trabalhista. Eu falei, eu sou muito bom, nunca tive. Uhum. Então, tá tranquilo. Aí ele teve a primeira. A partir daí, teve mais de 20 e fechou o posto porque não conseguiu pagar. Porque, às vezes, a questão trabalhista é uma peça de dominó. É só cair a primeira que derruba as outras. Porque a hora que evidencia que a empresa está irregular, todo mundo que está nela descobre. E quem já saiu, ainda dentro do lapso temporal, vai falar, também vou buscar meus direitos. Não sabia? Então, e hoje, com a questão do Instagram, das redes sociais, tudo tem visibilidade. Sim. Né? Antes, o trabalhador saía e pronto, ele era ali. Hoje, ele sai, alguém grava um vídeo no Instagram dizendo, às vezes não cita a empresa, mas fala, você sabia que? Então, vira uma avalanche. Né? Então, a gente não quer causar um pânico, mas eu acho que o objetivo do Organiza é trazer transparência, é trazer luz, né? É trazer assim, esperança de algo que pode ser sólido, que pode funcionar, que pode trazer paz, né? Eu acho que é isso. Exatamente. E, assim, fazendo um apanhado geral aqui de tudo que a gente está compartilhando, é importante, então, o empreendedor ele entender os pontos, né, principais que ele vai precisar estar atento. Então, ele vai precisar estar atento, realmente, se ele está procedimentando as regras para os funcionários, para a equipe estar treinada em entender. Então, ele precisa realmente estar capacitado como liderança, ele precisa entender se o seu jurídico está dando para ele o suporte necessário que ele precisa para toda essa fase. Então, você, empreendedor, você vai entendendo que existe um jogo que precisa ser montado, né? Um tabuleiro que você precisa entender para que a sua empresa possa ir bem. De repente, esse fator do seu funcionário que reclama, chega atrasado e faz tudo e é insubordinado, muitas vezes isso está atrelado realmente com a falta da estruturação do negócio. Então, é um convite para você, empreendedor, olhar para o seu negócio e falar, não, está na hora de estruturar. Acho que a gente caminhou até aqui, mas daqui para frente a gente precisa realmente reestruturar. E nessa reestruturação, amigo empreendedor aqui, para a gente já ir fechando, né, caminhando para esse encerramento, mas que realmente você entenda a sua postura, o seu posicionamento como líder. Não se deixe realmente ser liderado pela sua equipe. Então, assim, a gente precisa entender, eu falo muito isso para os meus clientes, eu digo, olha, vocês precisam entender que uma empresa ela não funciona por conta de um funcionário X ou um funcionário Y. As pessoas são importantes, mas a gente também precisa entender que existem fases na vida da pessoa que a gente também precisa, muitas vezes, liberar ela. Às vezes, você está com um funcionário ali que, para você, ele é ótimo e você começou com ele, você quer ir com ele até o fim. Mas e se, de repente, a história desse funcionário tem uma etapa da vida dele que ele vai precisar se desenvolver numa outra empresa, em um outro lugar? Então, assim, libere o seu funcionário para crescer também, né? Para se desenvolver, porque muitas vezes ele não faz mais parte desse momento da sua empresa. Então, que o seu funcionário ele entre honrosamente, também ele possa sair honrosamente. Que você não enxergue isso como sendo, né,
um peso, né? Nossa, meu funcionário saiu. Nossa, olha como eu sou um péssimo líder. Então, muitas vezes, o líder ele mede a liderança dele pelo tempo que o funcionário está na empresa. E não necessariamente. Então, a gente precisa realmente desmistificar algumas coisas e caminhar para a praticidade e para a visão, né, integrativa que um líder precisa ter, de entender. Uma coisa que eu sempre falo também para os clientes é: elabore um organograma. Elabore o organograma da sua empresa. Desenhe o que você espera da sua empresa. Eu sempre falo assim, quando eu falo em organograma, a primeira coisa que o cliente pensa é assim: então vou montar um organograma de quem eu tenho hoje. Eu falo, não, nós vamos iniciar com o organograma ideal. O que é o seu organograma ideal? Então, você tem uma liderança, você tem o seu sócio, o que cada um é responsável, já vamos deixar descrito. E aí você vem, olha, eu preciso de X vendedores, eu preciso de X operários, eu preciso de X motoristas, eu preciso de X entregadores, eu preciso de X de manutenção, eu preciso de tantos de limpeza. Com base nesse organograma ideal, você vai observar a sua equipe de trabalho e você vai começar a alocar essas pessoas de acordo com o quê? Com a necessidade que aquele cargo precisa. Que a gente tem mania, o empreendedor tem mania de pegar o funcionário e colocar ele dentro de um cargo que, na verdade, não tem nada a ver com ele, mas porque eu tenho que colocar esse funcionário em algum lugar, então eu vou colocar ele aqui. E não, na verdade, de repente, ele tem uma habilidade que ele ficaria muito melhor encaixado numa outra função. Então, vamos começar isso tudo pelo organograma. Monta o organograma, estrutura o que a sua empresa precisa, pegue as pessoas, vai encaixando cada uma ali, e nessa reestruturação, se tiver algum funcionário que não encaixa dentro da necessidade da empresa, a gente precisa entender que não faz parte mais dessa estação da empresa. E aí você faz o desligamento e você passa a contratar de acordo com a necessidade da empresa. Aí é uma outra estrutura. E aí, quando você vai contratar agora, você não vai contratar alguém e depois ver o que dá para fazer dentro da empresa. Você já vai pensar em contratar alguém para aquele cargo, para executar aquela função, então tem que ter aquele perfil. Então, você agiliza a sua contratação. Então, líder, a dica que eu deixo para você é: pegue a liderança realmente da sua empresa. Faça acontecer o seu negócio, porque você vai perceber que, a partir disso, a sua equipe vai ser uma equipe de excelência. Exatamente. E a empresa desorganizada vira refém, né? Vira refém da situação, vira refém das crises, né? E há necessidade realmente disso. Então, não é a empresa que se encaixa ao trabalhador. É o trabalhador que precisa se encaixar às regras, à vaga, à história, à cultura da empresa. Muito bom, é isso aí, gente. E com isso a gente finaliza aqui mais um episódio do nosso podcast, gente. Então, que vocês tenham absorvido tudo isso, que vocês coloquem em prática tudo isso e que a sua empresa possa avançar e crescer absurdamente, ok? É isso aí, gente. Esse tema dá para fazer um intensivão. Tem muita coisa. A gente poderia falar aí de cada um dos problemas, como só mais o tempo não nos permite. Mas, gente, tem dúvida? Mande mensagem no direct, nos acione, tem os nossos telefones. Nós estamos à disposição para sanar as dúvidas, né? E desejamos que a empresa de vocês cresçam e alcance aí o topo e vocês sejam muito felizes. E finalizamos mais um. É isso aí, gente. Até o próximo episódio.